Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Tudo bem? Glória a Deus. Bom, o texto principal que eu vou ler vai ser em Tiago 1, mas antes de ir para Tiago 1, vamos para 2 Timóteo 4. E a gente vai ler o versículo 3. Eu realmente acredito que a gente vive um momento profético importante para a igreja. Eu acho que, pelo que a gente tem visto, a gente vai ter que estar muito preparado para o que vai acontecer. A gente já tem, evidentemente, isso daí, em todas as gerações, todo mundo precisou estar preparado para enfrentar o que aconteceria nas gerações de cada um. Mas não tem como negar que o tempo vai passando e a gente vai chegando perto aí do fim, né? Não para a gente, né? Porque a gente vai para a glória em nome de Jesus. O fim desse mundo terreno, o arrebatamento e tudo ali tudo que vai acontecer ali em Apocalipse. Mas esse assunto eu deixo para o pastor Haroldo ministrar. E sem dúvida nenhuma, eu creio que Deus tem colocado uma palavra, e eu posso ver isso em vários lugares, que realmente a igreja tem que tomar uma posição muito séria, né? Da última vez que eu ministrei, a gente falou um pouquinho sobre a nossa posição em Cristo e tudo tal, e realmente é o momento da igreja, não é o momento, né? Porque sempre foi o momento, né? Que a igreja precisa mostrar realmente para que veio, pelo menos na nossa geração, a gente que está aqui. Porque se a gente for pegar na história, tiveram gerações que realmente impactaram países e o mundo. E, de certa forma, a gente ainda tem reflexos disso até hoje, né? Se for pegar lá em 1800, os grandes avivalistas ali realmente impactaram, né, países inteiros. Sem internet, sem televisão, sem rádio, a cavalo mesmo, literalmente. E trem. Os caras fizeram ali realmente, né, tomaram ali um inferno de assalto mesmo, e impactaram países. E eu creio na revelação progressiva do Senhor, e eu creio que cada geração tem que ir além do que a outra geração foi. Porque a gente já pega tudo que eles fizeram. E se a gente olhar hoje a quantidade de cristãos evangélicos, pelo menos, que se dizem, e eu não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu acho que, pelo menos no Brasil, eu não acho que a gente tem feito uma grande diferença. Na sociedade como um todo. Claro que individualmente tem grandes cristãos. Grandes comunidades, não vou negar isso. Mas como um todo, se a gente está aí 30% ou mais, até, sei lá, nem lembro qual que é alguém, se alguém tem a última estatística assim mais de 40 milhões, a gente tem o quê? 200 milhões. A gente devia ter um impacto muito mais profundo na sociedade. Versículo 3 de Timóteo diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. 2 Timóteo 4, versículo 3 e versículo 4. Se a gente não está exatamente nesse tempo, a gente está muito perto. Porque as pessoas não suportam mais a sã doutrina.
E a gente tem, antes de entrar no texto que a gente vai ler, que realmente vai falar da nossa vida prática mesmo com o Senhor, a gente tem que ter sempre isso, eu já falei algumas vezes aqui, existe, querendo ou não querendo, existe uma doutrina cristã. Existe uma sã doutrina. E é uma doutrina que a gente tem que seguir. É uma doutrina que a gente tem que realmente caminhar nela. E eu profetizo aqui que aqui todo mundo suporta a sã doutrina. Que a gente não tem nenhum receio em cumprir essa doutrina. Porque a gente tem visto hoje realmente... Ontem, eu estava conversando com uma pessoa ontem, por acaso. Aí a pessoa estava vivendo uma vida em pecado, não sei o quê. A pessoa confrontou ela na palavra e falou, irmã, mas... Poxa, o Senhor, ele é um bonzinho. A palavra já é antiga, né? Quanto tempo já não foi escrita a palavra? Né? Será que ele não vai... Né? Ele não vai verificar aqui o amor, a felicidade, né? Alguma coisa? A palavra já é antiga. A palavra não é antiga. Não é antiga. É uma pessoa que se diz evangélica e falou, a palavra é antiga, então eu posso viver dessa forma, uma forma contrária à palavra de Deus. Como se tivesse, não, o senhor vai passar um pano aqui, porque, poxa, afinal de contas, já tem 2000 anos. Né? Não, pelo contrário. É uma pessoa que não suporta essa doutrina, porque para ela não faz diferença nenhuma. E ela não tem vergonha nenhuma de falar, olha, eu sou cristã. É mais honesto, ela falou, olha, eu não sigo realmente. Olha, eu não... Existe uma doutrina, o cristão tem uma cara, o cristão tem um jeito, o cristão tem uma forma de agir, o cristão tem uma forma de falar, o cristão tem uma forma de fazer, o cristão tem uma forma de tudo. E realmente eu não me enquadro nessa forma. Então, conclusão, eu não sou cristão. Seja honesto. Por mais duro que possa parecer... Você fala, não, jamais vou falar isso, como assim? Mas a palavra é clara. E sem dúvida nenhuma, a gente está nessa época. Não sei se a gente já está no ápice, porque pode ainda... Coisa que a gente aprendia lá no exército, quando a gente servia, era nenhuma situação é tão ruim que não possa piorar. Então não reclama. Porque você sempre pode ter uma puniçãozinha a mais, você sempre pode ter que fazer alguma coisa a mais, enfim. Né? Isso a gente estava num contexto, já contei algumas vezes aqui, mas a gente estava num acampamento, estava ralando o dia inteiro, o pessoal reclamando, falou, olha, não reclama, porque sempre pode piorar. E sem brincadeira, parecia que foi um negócio... Ele falou isso e começou a chover. Aí o tenente falou, tá vendo? Então vamos fazer tudo na chuva agora. Mas enfim. Mas eu realmente creio que a gente está nesse momento que realmente a igreja precisa tomar uma posição. E eu creio que muitos aqui têm tomado em nome de Jesus e que a gente seja perseverante nessa posição, de realmente a gente ter uma vida prática no nosso dia a dia que reflita a Jesus Cristo. Que a gente vai impactar a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, enfim, e aí sucessivamente. Mas vamos lá para Tiago. Tiago 1. A gente vai ler do 22 ao 27. Mas antes de a gente entrar, Tiago é um livro muito interessante. Né? Particularmente, eu já falou muito comigo. Imagino que todos já podem ter alguma experiência também. Tiago é uma das epístolas aí que são chamadas, né, as epístolas universais, porque não tem um destinatário específico, né? Não é uma epístola aos Romanos, epístola aos Gálatas. Então, provavelmente já foi escrita para todo mundo mesmo. Né? Foi direcionada ali, né, para a igreja. Né? Tiago 1:1 a gente vê, né? Tiago, servo de Cristo e do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, provavelmente ele está falando para todo mundo mesmo, logo de cara. Né? Claro que toda a Bíblia é para todo mundo, mas em alguns casos tiveram aquele grupo, aquela comunidade que recebeu primeiro. Né? Ninguém leu a epístola de Romanos primeiro que os romanos. A não ser Paulo que escreveu, né? Mas eles receberam primeiro, depois as cartas circularam, tal. Né? E é sempre importante quando a gente fala de Tiago, apesar de não ser o tema da pregação hoje, que não existe nenhuma contradição com Tiago e Romanos.
Há quem diga que Romanos fala de fé, Tiago fala de obras, e que os dois teriam algum tipo de paradoxo, de contradição, e não tem absolutamente nada em relação a isso. Romanos, de fato, fala muito da fé, da salvação pela fé e tudo. Então. Tiago, por outro lado, ele vai falar dos frutos da salvação. É algo que complementa o ensinamento de Paulo. Romanos, de fato, ele tem uma... se você for pensar em termos de doutrina, talvez ele lance fundamentos que Tiago não lança fundamentos em relação a isso. Porém, Tiago, ele tem um aspecto muito prático. Ele vai falar muito da ética cristã, ele vai muito falar da vida cristã, ele vai falar da prática disso. E não tem absolutamente nada a ver em termos de contraposição com Romanos. Porque Tiago, ele vai mostrar a consequência da nossa salvação pela fé, que vai ser as obras. E as obras, de fato, vão mostrar aquilo que nós somos. Como já foi falado aqui, até por mim, né? É impossível que um cristão genuíno não tenha obras. Impossível, impossível. É impossível. Se você falar, não, eu estou lá, não tenho obra nenhuma, nunca fiz nada, então repense. Será que Cristo realmente está em nós, em você, em mim? Porque não tem como a gente não ter obras se a gente tem Cristo em nossos corações. É impossível. Impossível. Então, não tem nenhum tipo de conflito. É bem lógico para mim, aliás, né, essa questão. Tiago, muitas vezes, é até comparado com Provérbios, até a forma de que é escrito, tal como um livro de sabedoria mesmo. Então, ele traz essa questão da nossa vida, da nossa prática. Né, algo realmente que fala no nosso coração. Porque se tem uma coisa que é fato. Nós, como cristãos, não podemos viver como se Deus não existisse. Pelo contrário, a nossa vida tem que ser um reflexo, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente tem que viver como se Cristo vivesse em nós de fato. As pessoas têm que olhar para a gente e falar, olha, será que ali é o pastor Paulo ou é Jesus? Porque ele faz que nem Jesus. Porque ele anda que nem Jesus, porque ele fala que nem Jesus, porque ele faz aquilo que Jesus faria. E isso para todo mundo. Né? E o livro de Tiago é muito importante em relação a isso. Ele fala muito dessa questão, né? Dessa nossa vida, é muito prático. Né? Mas vamos para o texto, que é mais importante. Tiago 1, versículo 22, até o final do capítulo 27. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Pai. Que realmente, Pai, a gente possa ter entendimento, Senhor, meu Pai, da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito, Pai, possa nos iluminar, Pai, nesse momento, Pai, para que a gente possa entender, Senhor, meu Pai, tudo, Pai, que o Senhor tem, Pai. Que realmente, Pai, a gente possa, Pai, tomar uma decisão, Pai, profunda, Senhor, meu Pai. Fala ao nosso coração, Senhor, meu Pai. Que o teu Espírito, Pai, possa tocar, Pai, corações, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Creio que a leitura da palavra, Pai, já é suficiente, Pai. E que o Senhor possa, Pai,
frutificar, meu Pai, a Tua palavra em nossos corações, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Que a gente possa ter o real entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Bom, o versículo 22, ele é repetido e repetido e repetido, né? Muita gente deve saber de cor, né? Sede, pois, praticantes da palavra e não mero ouvintes. Enfim, tem algumas versões aí que circulam por tudo, né? Essa expressão praticantes da palavra a gente só encontra aqui, né? Exatamente como é. Claro, tem outras parecidas, mas esse termo específico aqui a gente só vê em Paulo. E aqui é óbvio, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui a gente tem uma mensagem muito clara, né? E não só aqui, mas no livro de Tiago, né? Vir na igreja não é suficiente. Participar dos cultos não é suficiente. Claro que é muito importante. A gente vem, a gente tem comunhão com os irmãos, a gente adora em comunidade, em grupo. Não. Isso daí é bíblico, a gente vem em nome de Jesus. Mas para realmente mostrar que nós somos praticantes da palavra, isso não é suficiente. Isso a gente vai ver lá fora. Depois que a gente sai da igreja, do templo, do culto, depois que a gente vai ver aí realmente se nós somos ou não somos praticantes da palavra. É um passo importante? Claro. A leitura da palavra é importantíssimo. Só que se a gente só lê também e não pratica também, a gente só vai ter lido um livro. Com palavras bonitas, com temas talvez excelentes, tal. Porém, se isso não reflete algo na nossa vida, a gente tem que refletir, a gente tem que parar e pensar. A palavra de Deus, como o Haroldo ministrou antes no final do louvor, quando a gente tem esse encontro realmente com o Senhor, que a gente verifica realmente a nossa condição, que a gente entende a nossa situação, os nossos pecados, a gente entrega realmente a nossa vida, isso tem que trazer obrigatoriamente uma mudança na forma que nós vivemos. Não dá para a gente falar que nós recebemos a Cristo e continuamos vivendo do mesmo jeito. Isso tem que ter uma mudança tão radical que todo mundo vai perceber, peraí, tem alguma coisa diferente, mas você não fazia isso antes. Mas você não era assim, porque você começa a praticar aquilo que o Senhor te ensina. Você começa a praticar aquilo porque você já se entregou, já se entregou para o Senhor, Ele já é Senhor da sua vida, e quando nós lemos isso daqui, isso vai fazer, não, é isso que o Senhor quer de mim, então eu vou fazer. Praticar a palavra. Tem gente que sabe a Bíblia de cor, literalmente, tem aquelas técnicas lá de... Agora, de nada vale isso, a não ser para você aparecer em algum lugar e recitar, mas do ponto de vista eterno, se isso não trouxer uma mudança na nossa vida. E se realmente a gente teve esse encontro com Deus, essa mudança ela vai ser algo inevitável, porque você não vai conseguir mais viver de uma forma contrária ao Senhor. E isso é algo muito bom. Se a gente tiver esse entendimento realmente, porque a gente vê que não vai depender do nosso esforço, no sentido, você não vai ter que se flagelar, você não vai ter que ajoelhar no milho, você não vai ter que andar de 200 quilômetros de joelho, porque isso vai ser feito pelo Espírito Santo. Ele em nós vai gerar essa. Claro que a gente vai ter que fazer a nossa parte, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai estudar, a gente vai ter tempos de orações, nós vamos interceder, a gente vai realmente, como a gente cantou aqui, militar contra a nossa carne, a gente vai resistir ao diabo, a gente vai fazer tudo isso, mas pela força do Espírito Santo, do Senhor. E isso tira da gente, creio eu, esse peso. Entrega para o Senhor. A gente lê lá em Gálatas 5, 22, 23, tem o fruto do Espírito, certo? Guarda aí, Tiago, vamos só relembrar ali. Não é também o tema aqui, né? Gálatas 5 diz o seguinte, né?
Mas o fruto do Espírito é, versículo 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí no versículo 25 fala, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, essa prática da palavra, essa manifestação da palavra vai vir pelo Espírito Santo em nossas vidas. E esses gominhos do fruto do Espírito vão ser manifestos em nossas vidas. Cada gominho desse, que a gente tenha o fruto completo realmente. E que a gente viva cada um deles. Então e isso é algo... O Espírito Santo, chamado aí, tem até o livro, o Deus Esquecido e tudo mais, tal. A gente realmente tem que deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Porque eu posso dar um exemplo da minha vida. Muitas das vezes, quando eu não pratiquei a palavra, eu sabia que eu tinha que praticar a palavra. Porque veio aquela, o Espírito Santo falou, não faz isso. Alguém já, quando ia fazer alguma coisa que não deveria fazer, escutou alguma coisa assim, pelo menos uma impressão, não faz isso? E algumas vezes eu posso falar para você, eu fiz. Falou, Espírito Santo, uma pena, Eu sei mais do que você. Não, basicamente era o que eu estava falando. Então confesso aqui o meu pecado aqui para. Porque o Espírito Santo ele age. Talvez a gente possa não saber exatamente, mas confia. Quando ele fala, não é para fazer, não faz. É para fazer, vai de cabeça. Vai com tudo. E essa é a prática realmente. É você viver conforme aquilo que Deus manda você, conforme a palavra, conforme a direção do Espírito. Tal. Porque também você vai ter que ter sabedoria de como agir, de como não agir, de como falar, de como não falar. E o Espírito Santo vai te guiar passo a passo. E a gente vai manifestar cada um desses gominhos aí do fruto. Amor, benignidade, domínio próprio. Seria lindo a gente ver se toda a igreja manifestasse isso, como que o mundo seria. Se todo mundo realmente amasse. Se todo mundo realmente tivesse. Não estou nem falando todo mundo, não. Se todos os cristãos realmente amassem. Se todos os cristãos realmente tivessem domínio próprio, tivessem longanimidade, como é que seria o mundo? Seria completamente diferente. E Deus nos chama a isso. Tornai-vos praticantes da palavra. Então é algo que a gente vai ter que passar. Se a gente já está nesse caminho, vamos intensificar cada vez mais. Se a gente está ainda com alguma luta em alguma área, pede para Deus. Conversa com alguém mais experiente, vamos orar junto, vamos caminhar junto. Mas que a gente possa realmente, como igreja, manifestar o Senhor integralmente. Que a verdade da palavra, que a verdade dele esteja em nossos corações. Porque aqui, versículo 23 e 24, ele fala o seguinte, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Chega a ser um pouquinho estranho esse texto, Mesmo a gente pensando que lá atrás os espelhos não eram tão perfeitos como nós temos agora, que a gente vê tudo, qualquer detalhe, qualquer cravinho, qualquer ruguinha, qualquer coisa... Tem até aqueles que aumentam, que você vê assim, que dependendo se você olhar, você nem vê direito. Lá realmente o espelho não era tão bom mesmo. Mas você tinha uma boa ideia de quem você era. Chega a ser meio estranho, não sei se para você considera esse texto, mas peraí, como assim? Será que alguma vez você foi lá no espelho, o William olhou no espelho e falou, mas será que ontem eu era assim, meu? Esqueceu? Impossível, Eu entendo, pelo menos, aqui. Porém, de fato, a gente tem que fazer essa ressalva. Não era tão bom quanto antes, mas a gente tinha essa questão. E
que eu entendo desse texto é o seguinte: nós somos cristãos. Então, quando a gente olha no espelho, a gente vai ver um cristão. Certo? Fazendo um paralelo com o homem natural, eu sei que eu sou o Renato, sou casado com a Cristina, tenho o Henrique e o Luquinhas, eu moro na minha casa, no meu endereço, eu tenho meu trabalho, eu me locomovo, seja de carro, de transporte público, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu vivo como o Renato. Né? Eu não acordo de manhã e vou lá na empresa do Haroldo e falo: olha, eu sou o Haroldo Maranhão e eu vim trabalhar aqui. Ah, você não está vendo aqui? Aí o cara vai olhar: mas peraí, eu conheço o Haroldo, pô. Não é você. Né? Eu poderia até mostrar, porque quando eu abri meu sobrenome é Marão. E quando eu abri a conta no banco, veio Renato Maranhão. Poderia não, mas olha aqui meu documento, Maranhão. Não, mas peraí, eu conheço o Haroldo, você não vai. Pelo amor de Deus. Você não vai entrar aqui. E todo mundo vive dessa forma. Né? Cada um é cada um. Eu sou eu, o Haroldo é o Haroldo, o William é o William, o pastor Paulo é o pastor Paulo, o Renan é o Renan, né? A Fulvia é a Fulvia, e cada um vive. E esse texto chega a ser tão absurdo mesmo, e eu coloco nesse lado, né? Porque quando a gente olha, a gente acorda de manhã, se a gente realmente teve um encontro com Cristo, a gente olha e vai falar: não, eu estou vendo um cristão. E tão absurdo como eu tentar viver uma vida como o Haroldo, como se eu tivesse esquecido quem eu era, é eu olhar no espelho e eu ver ali um cristão e eu não viver como um cristão. É como se eu falar: mas peraí, você não é cristão? Por que você vai fazer isso? Por que você vai não fazer aquilo? Será que você esqueceu quem você é? E isso é algo que a gente tem que refletir muito. Né? A gente falei aqui também uma vez já do primeiro amor, né? Daquela conversão. Será que a gente esqueceu quem nós somos? Será que a igreja, quando ela anda na rua e começa a fazer um negócio estranho, fala: peraí, mas a igreja não devia fazer isso. Eu já contei para vocês, eu tinha um amigo meu que desviou tal, e os amigos dele do mundo falavam: meu, isso daqui não é você, cara, volta para a igreja, pelo amor de Deus. O cara na sarjeta lá, bêbado tal, tinha se desviado, e os amigos dele falavam: pô, o que você está fazendo aí, cara? Isso não é você. E é tão absurdo, né, a gente não viver como refletindo realmente a Cristo, praticando a palavra, que é como se a gente olhasse no espelho, né, e depois esquecesse. Eu já vi comentário que até por isso que ele usa a palavra homem em vez de mulher, né, porque a mulher jamais se esqueceria da imagem. E vi num comentário realmente, viu? Eu não concordo com esse comentário, mas num comentário bíblico isso daí. Porém, né, é tão absurdo, né? Como é que a gente pode esquecer? Como é que diante de uma situação da nossa vida, como é que diante de uma oportunidade a gente vai falar: não, agora eu sou agente secreto, eu não vou viver. Aí a gente passa, né, alguma coisa. Né, quantas oportunidades no dia talvez a gente não perdeu de orar por alguém, de levar a palavra do Senhor para alguém, de realmente manifestar o amor de Deus de alguma forma. Né? Quantas vezes talvez a gente não tenha perdido? E deveria ser algo tão natural, como se a gente vivesse a nossa própria vida. Eu tenho certeza. Renan, você acorda de manhã, segunda-feira, você vai lá para Porto Seguro trabalhar, certo? Você tem dúvida disso? Tem seu crachazinho, bate lá, tranquilo. A nossa vida como cristão teria que ser tão natural quanto essa. Porque isso é quem nós somos. Mais do que médico, advogado, administrador, enfermeiro, professor, cantor, qualquer coisa, nós somos cristãos. E não tem como a gente dissociar em nada disso. Não tem como.
E a palavra nos chama realmente para a gente viver isso. Ainda mais agora, quando as pessoas não suportam a sã doutrina. A gente vai realmente ter que mostrar um contraste. Igreja é igreja. Mundo é mundo. Eu tenho certeza que eu posso falar isso, porque eu sei que o Haroldo e a Fúvia concordam comigo. Tem muitas igrejas aí que querem ser o mais próximo possível do mundo, para atrair gente. Quase que a pessoa vem na igreja, mas se você falar que é cristão, fala, não, nem precisa nem falar. Mas tem que ter um contraste. A pessoa vem para a igreja, tem que ter um contraste, tem que ter uma mudança de vida que realmente vai gerar essa prática e a gente vai impactar de uma forma tremenda. O que leva uma pessoa lá em 1800, não, acho que foi até antes, o John Knox fazer uma oração, Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. O que leva o cara a ter um amor tão grande pelas nações, pelo povo dele, de colocar isso, que reverbera aí pelos séculos dos séculos, Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. Será que a gente tem esse amor no coração? Porém, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso daqui, então, é o outro ponto. Por mais absurdo que seja a gente não falar, mas também se a gente faz, porque o espelho, o nosso espelho, é a palavra de Deus. O nosso espelho é Jesus Cristo. Quando a gente olha, a gente tem que ver realmente Jesus. A gente tem que viver essa verdade. Porque se a gente entregou a nossa vida para o Senhor, se a gente entregou a nossa vida para Deus, se a gente realmente fez tudo que a gente tem que fazer, confessou os nossos pecados, se arrependeu, entregou, Ele é o Senhor da nossa vida. Então Ele é que vai refletir em nós. E a gente vai andar como pequenos cristos aí pela terra, levando a palavra dele. Realmente, quando a gente fizer essa questão, claro, a gente vai ser transformado pelo Espírito Santo, porque quando a gente olha no espelho, à luz da palavra do Senhor, a gente vai ver todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, tudo aquilo que a gente precisa melhorar, porque a palavra vai nos mostrar. E as pessoas não suportam a sã doutrina é por causa disso. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é um livro qualquer, não. Ela não é um livro histórico, apesar de ter muita história. Ela não é um livro de filosofia, apesar de terem palavras bonitas, e ensinamentos, e provérbios e tudo mais. Quando você lê a Bíblia fala com você. Amém. Quando você começa a entender a palavra de Deus, ela vai te mostrar realmente como um espelho o que você é. Olha aqui. Porém, ela vai te mostrar o que você vai ser. Porque Cristo vai estar em nós. E quando a gente chegar lá, no final, Cristo, nosso advogado, ali no grande tribunal, a gente vai estar coberto com o sangue de Jesus. E eles vão ver e vai estar Cristo sendo mostrado. E isso é algo que a gente vai construir nas nossas vidas, sem dúvida nenhuma, no desenvolvimento da nossa salvação. Quero deixar bem claro que a salvação vem pela fé, não vem por obras. Mas a consequência vai ser essa. Cristo vai começar a aparecer. E a gente vai realmente, a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, como a gente verifica nesse versículo 25, quanto mais a gente deixar o Espírito Santo atuar nas nossas vidas, isso vai acontecer. A gente vai começar a impactar realmente a vida das pessoas. Porque quem vai impactar não vai ser o Renato, mas vai ser o Deus do Renato. O Cristo manifesto em mim e em vocês é que vai impactar. E aqui ele deixa algo muito, muito, muito tremendo também. E nela persevera. A nossa vida cristã depende da nossa perseverança. Porque vão ter momentos difíceis.
Eu tenho certeza, se eu perguntar o que, alguém já passou por um momento que você pensa, poxa, Senhor, parece que tudo que eu oro acontece ao contrário. Da mesma forma que a gente tem experiência, tem coisa que você ora e Deus dá na hora, assim, é pá, pá, pá. Não tem momentos que a gente ora e não acontece? Naquele momento que a gente orou, claro que Deus ele tem um processo, ele tem um tempo. Alguém já passou por isso? Eu posso falar, eu já orei, falou, pô, Senhor, mas será que você não está escutando, pô? Já o Haroldo já sabe de algumas coisas da minha vida, parece que, né? Alguém já passou por esse momento? Agora a gente tem que perseverar. Perseverar. Porque você ter fé que Deus provê, se você tem R$1 milhão na sua conta, é muito fácil. É muito fácil. Não precisa nem ser 1 milhão. Mas se a tua conta está cheia, pô, Deus provê, Deus é fiel, tal. Agora tira o dinheiro da conta. Não é o mesmo Deus? Teria que ter alguma diferença? E quantas pessoas não abandonam quando perdem dinheiro? Quantos casamentos não acabam quando empregos são perdidos? Mas se a gente crê em Deus, a gente persevera. Não, Senhor, a tua palavra é fiel. Lembra a palavra de Paulo, lá em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Que não tem nada a ver com o pessoal usa, que você é um super-homem do Evangelho. Não, mas você pode viver na fartura e você pode viver na falta. E outros exemplos que ele dá. Mas vamos pegar esse aqui que a gente está usando. A gente tem que perseverar. A gente tem que praticar a palavra mesmo quando a gente não vê o resultado imediato. Porque às vezes Deus vai esperar um pouquinho para acontecer. E Ele vai trazer algo melhor ainda. Né? Quantas vezes a gente já não orou por alguma coisa que depois que passa o tempo a gente fala, pô Deus, ainda bem que não aconteceu, porque aconteceu algo muito melhor. Mas isso é perseverança. A gente coloca, Deus ele vê mais do que a gente, Ele sabe mais do que a gente. Então quando a gente está ali, né, a gente acha que aquele é o prazo final, fatal, e não tem mais jeito, e se não for desse jeito não dá, porque aí vai acabar tudo, aí passa o tempo e não acontece nada. E Deus vem com uma solução. Ninguém aqui é ingênuo de falar que a gente não vai passar por lutas. Claro que vamos. Todo mundo aqui passa por luta. Todo mundo. Em áreas diferentes. E Deus sabe, conhece cada um, sabe as provações que a gente vai passar. Ele nos capacita para que a gente possa passar por isso. Mas a gente tem que perseverar. E esse versículo ainda tem promessa. Porque se a gente for um operoso praticante, nós seremos bem-aventurados naquilo que nós realizaremos. E essa promessa é para cá. Na nossa vida. Na terra. Na terra. Então a prática da palavra, a perseverança na prática da palavra, vai nos tornar bem-aventurados naquilo que a gente fizer. Isso é uma promessa aqui para a terra. A maior promessa a gente já tem, que é o céu. Se realmente Deus falasse, qualquer um aqui, olha, você vai ter uma vida terrível, só que você vai para o céu e passar a eternidade. Senhor, eu assino na hora. Não tem problema nenhum. A eternidade está garantida aqui, mas Deus é tão bom que não só a gente tem uma expectativa de uma vida na glória do Senhor pelos séculos dos séculos, amém, como Ele nos traz promessa para a nossa vida aqui na terra. Que nós vamos ter vitórias, nós vamos ter conquistas, a gente vai perseverar, vamos ter luta, evidentemente, vamos ter vitórias, mas a gente vai ter coisas aqui que a gente vai viver na terra. Claro que vai ser sempre uma sombra daquilo que a gente vai viver. E mesmo que não tivesse essa promessa, já valeria a pena. Porque a esperança da vida eterna é a maior coisa que a gente pode ter. Mas aqui o Senhor traz uma promessa. No versículo 26 e 27, ele muda um pouquinho. Aqui e ele entra mais ali no dia a dia realmente, né?
Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Claro que o capítulo 3, ele fala bastante dessa questão da língua, né? Mas aqui a gente vai só dar uma pincelada, né? Refrear a língua significa, é bem aquela expressão do cavalo mesmo, né? Quando você coloca o freio no cavalo. E quantas vezes a nossa língua não nos prejudica? Dizem que o peixe morre pela boca, né? Às vezes o crente também. Então, a gente tem que ter muito zelo, né? Na nossa prática da palavra, a gente tem que ter muito zelo com a nossa língua. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eu posso falar o Haroldo, o pastor Paulo também, nós que já estamos aí há um tempinho, igrejas e ministérios acabaram por causa de fofoca. Algo que foi dito no gabinete pastoral, que alguém falou ali, que falou ali, que falou ali. Igrejas acabaram pelo mau uso da língua, por falta de freio na língua. E além disso, a gente tem que ter muito zelo também quando a gente for falar com as pessoas, né? Quando a gente for ministrar alguém, né? Que o cara, às vezes tem o cara está lá no... O cara está para pular no precipício. Parece que o que você fala, não, pode deixar que eu te empurro, então. Né? Que a nossa língua, que a nossa fala, seja sempre regada ali do amor de Deus. Que a gente tenha sabedoria. É claro que vai ter momentos que a gente vai trazer uma admoestação, que a gente vai trazer uma palavra realmente de correção, mas no amor de Jesus. Porque isso gera arrependimento. Que a gente possa entender realmente, né, a pessoa que a gente vai cuidar, que a gente vai ministrar, que a gente vai tratar. Que a gente possa entender aquilo que a pessoa está passando. Que realmente a gente peça sabedoria para o Senhor e que a gente tenha essa empatia realmente. Tem momento que é para descer a marreta. Tem momento que é para abraçar. Vai ter momento que a gente vai rir junto. Vai ter momento que a gente vai chorar junto. A gente vai orar junto. Que o Senhor realmente possa agir através de nós. E ele termina trazendo duas verdades aqui. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta. 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se de todo... Guardar-se incontaminado do mundo. Esse texto, esse versículo, deveria ser a consequência também da nossa manifestação, da nossa prática da palavra. Vamos colocar. Ele termina bem isso daqui. Ele dá um resumo, né? Que isso é a religião pura e sem mácula para os nossos pais é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E o órfão e viúva representa aquelas pessoas que realmente têm necessidade, que naquela época eram 2 grupos de pessoas que tinham dificuldade de renda, porque o órfão não tem os pais e a viúva não tem o marido. E naquela época as mulheres não trabalhavam, né? Infelizmente era daquele jeito, não tem como a gente mudar a história, era assim. Era uma sociedade que as mulheres não auferiam renda. Elas dependiam realmente de um casamento para que o marido pudesse ganhar ali o ganha-pão e trazer para casa e sustentar ela e os filhos. Tanto que é recomendado que a viúva nova case de novo. E as que não casarem de novo, que a comunidade tome conta dessas pessoas. Então, claro que hoje não é só viúva e não é só órfã, mas essa figura é aquelas pessoas que têm a necessidade. E qualquer tipo de necessidade. Nós, como cristãos, nós temos que estar atentos a isso. Cuidar das pessoas que precisam, seja de maneira financeira ou não.
emocional, do que for. A gente tem que cuidar daqueles que são necessitados. E, ao mesmo tempo, viver uma vida santa. Que o mundo não nos influencie. Que a gente possa ter realmente essa prática no nosso dia a dia, que a gente possa ficar atento, que a gente possa pedir para Deus oportunidade para realmente a gente poder exercitar isso daqui. Porque você pode pensar, poxa, mas eu tenho necessidade. Tem gente que tem mais do que você. Você pode ter certeza disso. E mesmo que você esteja passando por uma necessidade aguda, talvez Deus tenha alguma coisa em você que você possa trazer um refresco, um alívio para alguém que esteja passando por alguma dificuldade. Sempre vai ter alguém que você pode ajudar. Não importa, mas você pode pensar, poxa, mas eu talvez não tenho uma renda muito alta. Tem gente que vai ter menos do que você. Às vezes a pessoa não vai precisar de dinheiro, às vezes a pessoa vai precisar de uma palavra, vai precisar de uma oração, vai precisar de um conforto, vai precisar de um abraço, vai precisar de alguma coisa. Todo mundo aqui pode exercer essa questão. Todo mundo, de alguma forma. Esteja pronto, pronta, para quando Deus chamar por uma necessidade, a gente puder praticar. Que realmente isso possa ser algo no nosso dia a dia. Será que não tem uma pessoa no dia que você encontra que você não pode falar de Jesus? Uma. O cobrador do ônibus, o cara que está no seu lado, que parou para tomar um cafezinho, tem alguém do lado. Qualquer coisa. Parou para encher o tanque do carro, está o frentista ali, o cara está lá. Dá uma palavrinha para ele. Sempre o Senhor vai dar uma oportunidade. A gente sempre vai ter como praticar a palavra, sempre. Isso pensando para as outras pessoas. E aqui ele fala também para nós. Que realmente a gente possa ter uma vida santa. Uma vida que reflita as verdades do Evangelho. Em Tito 2:1 a gente vê bem claro, fala que para que a gente não cesse de falar da sã doutrina. Que essa sã doutrina possa ser algo no nosso coração realmente. E que a gente possa... Que a nossa prática da palavra não só abençoe aqueles que estão ao nosso redor, mas que também mudem a nossa vida. Para que a gente tenha uma vida irrepreensível. Que quando a gente olha no espelho, você vai falar, não, eu sou quem for cristão. E eu vivo como cristão. E quando as pessoas olham para mim, eles vão olhar para a minha imagem e vão ver que a minha prática reflete a minha imagem. Porque a minha imagem é Cristo. Que realmente a nossa vida possa ser dessa forma. Que a gente possa viver de uma forma que a gente traga a verdade do Evangelho onde quer que a gente for. Imagine se todo mundo vivesse dessa forma. A situação do Brasil, a situação do mundo. É claro que a gente não vai mudar o que vai acontecer. O arrebatamento vai vir, o apocalipse vai vir, tudo aquilo vai acontecer. Mas até lá, que a gente tenha uma vida que reflita realmente a imagem do Senhor. Amém?